como devemos pensar. Como nós devemos pensar. Como deve ser o nosso pensamento. Talvez seja algo que já falamos, que já temos vindo a falar também. Mas o nosso pensamento tem muito poder sobre a nossa vida. Aquilo que nós pensamos, aquilo em que nós lemos, meditamos, vemos, falamos, tem muito poder sobre a nossa vida. Amém? Então, para começar a nossa mensagem hoje, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, neste tempo, muitos são os pensamentos que ocupam a mente do homem, mas quantos deles são realmente edificantes e construtivos? Quais dos pensamentos que tu e eu temos durante o dia, durante o nosso dia, são realmente construtivos e edificantes? Quais desses pensamentos? Nos tempos em que vivemos, os meios de comunicação, as redes sociais, transbordam de informação para a nossa mente, para nós. Nós somos bombardeados com informação constantemente. Antigamente, para que uma notícia chegasse até nós, demoraria meses ou horas. Agora é em direto, é live. Agora estamos constantemente a receber informação nos nossos telemóveis, nas nossas televisões. E às vezes essa informação, ou a maioria das vezes essa informação, não é boa. E isso traz pensamentos destrutivos à nossa mente. Amém? E esses pensamentos distraem-te do que realmente é importante para a tua vida. Se calhar poderias estar a meditar na palavra de Deus, poderias estar a pensar em outra coisa sobre a tua família, sobre como vais organizar umas férias, como vais organizar uma saída com os teus filhos, com a tua família, e estás a perder o teu tempo com coisas triviais, coisas sem nexo e às vezes com coisas até um pouco obscenas. Porque as redes sociais e o tempo em que nós vivemos neste momento enche a nossa mente com coisas que não são corretas diante de Deus ou que simplesmente roubam o tempo. Às vezes há coisas que não é que não sejam corretas diante de Deus, que sejam pecado, não é isso, mas que te roubam o tempo. Talvez pudesse estar a ver outra coisa. Então, existe uma batalha permanente entre o reino de Deus e o reino das trevas. E esse campo de batalha é a tua mente, é a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha porque diariamente, constantemente, o inimigo lança pensamentos, lança dardos contra a tua mente para que tu te distraias do foco. Mas Deus também batalha pela tua mente. E essa batalha és tu que tens que levar. Como é que nós levamos essa batalha? É isso que nós vamos aprender nesta manhã. Então, se nós permitirmos que o inimigo penetre a nossa mente, de imediato começa a construir uma fortaleza, um padrão de pensamentos na nossa mente. Se tu deixas que o inimigo entre na tua mente e construa fortalezas, faça ninho sobre coisas que talvez nem sejam verdade. Às vezes, falar mal de um irmão, olha, veio uma ave rara. Ou outro irmão que não está tão bem, diz, olha, aquele irmão, ele faz aquilo, isto, e fez aquilo porque isto e porque aquilo e porque o outro. E às vezes são só pensamentos, são só coisas que se vão alocando na tua mente e que nem são propriamente verdade. Às vezes são só o diz que disse. Estás a alimentar, estás a criar um ninho, estás a criar fortalezas mentais e quando te das conta, quando olhas para aquela pessoa, já não olhas da mesma maneira. E a todo o tempo
talvez nada ou metade do que disseram não seja verdade. E ainda que seja verdade, talvez seja a altura de dizer, olha, talvez essa pessoa precise de ajuda. Vamos ajudá-la em vez de estarmos aqui a... Então, não deixes que o inimigo penetre a tua mente com diz que disse, com murmuração, com coisas vãs, com coisas triviais, com coisas obscenas. Às vezes estamos no Facebook e no Instagram e estamos no modo rolling, no modo zapping do Reels e já não temos nem paciência para ver um vídeo completo e estamos a ver aqueles vídeos pequenos de 30 segundos e há coisas lá que não são boas para nós vermos, que não interessam a ninguém. Só estamos ali a perder o nosso tempo, a encher a nossa mente com lixo, literalmente. Não estou a dizer que tudo o que lá está é errado, mas talvez às vezes estamos a dispensar demasiado tempo a estas plataformas. Amém? Estamos a dispensar demasiado tempo ao diz que disse, ao falar mal uns dos outros. Então vamos orar, vamos ler a palavra de Deus. Em vez de sentares na esquina a contar, a falar mal das tuas autoridades, talvez, vamos orar por elas. Amém? Neste dia vamos orar para que seja eleito um governo que cumpra, que faça pelo menos algo que diz a palavra de Deus, que seja bom. Em vez de falares mal, exerce a tua oração e faz a tua opção. Amém? Então não fiques só pelo falar, age. Hoje queremos voltar a focar-nos na palavra de Deus e encher a nossa mente de tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de bom nome. Como diz lá em Filipenses 4:8. Nisso pensai. Pensai no que é justo, no que é bom, no que é amável. Nisso pensai. Amém? Jesus disse que da abundância do coração, disso fala a boca. Lá em Mateus 12:34 e Lucas 6:45. Diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois que do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Podemos ir a Lucas também. Diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Então, irmão, do que está cheio o teu coração, do que está cheio a tua mente, os teus pensamentos, disso vai falar a tua boca. Se tu estás cheio de coisas boas dentro de ti, é disso que vais falar. Mas se a todo o tempo tu estás cheio de coisas que não são boas, que são só problemas, mentiras, coisas que não são corretas, a tua boca vai falar só sobre isso. Se tu te enches que estás mal e que vamos estar cada vez pior, é disso que tu vais falar. Se tu te enches das notícias dos telejornais a cada dia, é disso que tu vais falar. Irmão, as notícias hoje em dia só falam de mal, guerra, doença, guerra, porque aquele fez aquilo, porque aquele fez o outro. E tu, quando chegas à conclusão de toda a história, não foi nada. Foi só para te pôr diante de uma televisão, de um ecrã, para tu veres, para comprar a tua audiência. E a tua mente está-se a encher com essas coisas. Irmão, isso é o que o inimigo usa nesta era. Esses são os meios que o inimigo usa para distrair o povo de Deus, para distrair o povo, para te encher com coisas vãs. Não estou a dizer que não vejas televisão. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, não vivas disso. Não consumas só isso. É bom estarmos informados. Eu também me informo, irmão. Também vejo. Agora, não vamos encher a nossa mente com isso. Amém? Amém? Então, se pelo contrário o que falamos é mau, é porque o coração está
contaminado com maldade. Então, não contamines o teu coração com maldade. Não contamines o teu coração com coisas vãs, com coisas más. Por isso, Deus quer que enchamos os nossos pensamentos. Ele quer que vencemos o inimigo e que tenhamos uma vida cheia de vitória. Então, enche os teus pensamentos com coisas boas. Não enches os teus pensamentos com é impossível, não há cura, já não há solução para a minha vida, mas o que dizem lá fora é que agora tudo está caro, já não há solução. Não, enche os teus pensamentos, não há solução para a minha vida. Eu sou filho do Rei dos Reis. Porque é que eu hei de estar na pobreza? Porque é que eu hei de estar a passar mal? Não, Ele tem a solução para a minha vida. Ele tem promessas para a minha vida. Enche a tua vida, a tua mente com a palavra de Deus. Enche a tua vida, a tua mente com a palavra de Deus. Quanto mais tu vais encher a tua mente com a palavra de Deus, tu vais ver que há solução para a tua vida. Tu vais ver que há solução para os teus problemas. Amém? Podemos ver um exemplo de Jesus. Jesus ganhou a batalha contra a sua própria mente também. Quando Jesus esteve na terra, Satanás tentou dizendo, lá em Mateus 4, 3-4. Diz, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui, neste texto, nós podemos ver que o inimigo atacou a mente de Jesus. E Jesus estava no deserto há 40 dias a jejuar, sem comer, certo? E o inimigo disse, olha, faz com que essas pedras sejam pães para ti. E Jesus disse, porque conhecia a palavra de Deus, porque tinha a palavra de Deus dentro dele. Ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus tinha resposta para o inimigo. Então tu e eu também temos que ter resposta para o inimigo. Porque o inimigo sempre procura colocar-nos uns contra os outros, usando algumas armas como a autossuficiência, a intriga, os ciúmes, a suspeita e a inveja. Sempre. O inimigo sempre está a buscar que tu te dês mal com o teu irmão, que tu penses mal do teu irmão. Ah, não, ele fez isto porque ele tem isto, isto e isto contra mim. Não. Eu sou o maior. Não pensa que me vem controlar para aqui. E a inveja, porque o outro tem mais que tu, porque tu ainda não alcançaste o que ele alcançaste. Irmão, alegra-te com o que o teu irmão alcançou. Alegra-te com o que os outros alcançaram. Porque quando nós nos alegramos uns com os outros, podemos ver a bênção do outro e sermos abençoados também, mas não porque eu vou competir com ele, porque eu também vou ter mais e ainda mais que ele. Não deixes que a inveja entre no teu coração, corrompa o teu coração. Não deixes que o ciúme corrompa o teu coração, que a murmuração corrompa o teu coração. Não vamos falar mal uns dos outros. Amém? Isso é o que o inimigo quer fazer no meio do corpo de Cristo. Não digo só na igreja local, mas no reino de Deus. Amém? Cada pessoa tem a sua assignação no reino de Deus. Amém? Nem todos temos que fazer o mesmo. Então o diabo frequentemente intenta semear as sementes da desconfiança, dúvida e temor na mente das pessoas. O diabo constantemente está a tentar semear na tua mente desconfiança, dúvida. Será que é mesmo assim? Será que Deus ainda me ama? Ele está sempre a tentar semear esse tipo de sementes na tua vida. Mas Jesus ganhou essa batalha porque
Mas Jesus ganhou essa batalha porque ele estava cheio da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Por isso não caiu na armadilha do inimigo. Ele estava cheio da palavra de Deus. Então, tu e eu temos que entender que para ganharmos esta batalha, para ganharmos a batalha da mente, temos que estar cheios da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Temos que estar cheios. Amém? Nós precisamos de encher a nossa mente com a palavra de Deus e substituir os pensamentos que o inimigo lança pela verdade da palavra. O inimigo lança-te pensamentos maus e tu vais buscar as promessas que há na palavra de Deus. Tu vais buscar Jesus Cristo é a minha paz, é a vida, Ele já me sarou, Ele já me curou. Porquê? Porque tu estás cheio da palavra de Deus e tu podes transformar esses pensamentos que o inimigo lança à tua mente com outros pensamentos. Amém? Então, como é que o diabo conquista a nossa mente? Primeiro, os irmãos estão assim um pouquinho hoje. Primeiro, estar a apontar a ponte. Primeiro, lança dardos que atacam as áreas não renovadas da nossa mente. O diabo vai lançar pensamentos às áreas que ainda não estão transformadas da tua mente, que tu ainda não deixaste transformar. O inimigo não pode conhecer os nossos pensamentos, mas ele é um especialista em estudar as pessoas para conhecer as debilidades e saber onde atacá-las. O inimigo anda a estudar-te, ele estuda-te e sabe as tuas debilidades para saber onde atacar. A Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão, à volta a ver quando é que te vai poder atacar. E tu tens que fechar essas brechas. Amém? Segundo, o inimigo observa o progresso da semente que plantou na nossa mente. Por isso, a Bíblia ensina-nos que assim como pensa o homem, assim ele atua. Ele está a observar. Ele plantou a semente e fica a ver como é que ela vai germinar. Se tu a vais arrancar, ele já não tem mais hipótese nenhuma. Agora, se a semente foi semeada, a semente da dúvida, da desconfiança, e tu até gostas e ficas ali, não, pois, é mesmo isto. É isto. Dás alimentos, dás água à semente que o inimigo plantou na tua vida, ela vai continuar a germinar até que se forme uma fortaleza mental na tua mente contrária aos pensamentos de Deus. E já nada do que vem à tua mente de bom entra, porque a tua mente ficou calcinada. Já não consegue entrar. A tua mente ficou enferrujada com tanto pensamento mau. Já não funciona. Então não deixes que o inimigo conquiste a tua mente. Terceiro, o inimigo conquista a nossa mente com o pensamento lançando raízes e converte-se numa fortaleza mental. Assim inicia-se a contagem regressiva que dará à luz o pecado. Cada um desses passos acarreta perigo, pecado e maldição. Então tu deixas que a semente seja plantada, a semente é plantada pelo inimigo e tu deixas que ela germine. E daí a cair em tentação e no pecado é um tirinho. Porque tu deste lugar aos pensamentos do inimigo. E isso cria uma fortaleza que por mais que leias a palavra de Deus, depois dessa fortaleza estar feita, por mais que te avisem, que te digam, a tua mente já não pensa noutra coisa. Já está formatado para seguir aquilo. Então, vamos ver o que é uma fortaleza. Quantos querem saber o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é um padrão de pensamentos
que se estabelece na nossa mente por causa de uma mentira que cremos do diabo. Por exemplo, tenho vergonha, sinto culpa. É uma fortaleza atrás da qual se ocultam a maioria dos pecados. Quando uma pessoa faz algo de errado, o diabo aponta, fazendo sentir-se culpada e indignada de ir à presença de Deus e pedir perdão. Esta fortaleza do tenho vergonha, tenho culpa, é o inimigo a impedir-te de ir à presença de Deus. Dizer, olha, tu fizeste isto e isto, não há mais solução para ti. Não há. Tu fizeste, tu és culpado. Tu não podes ir à presença de Deus. E se a pessoa não conhece a sua identidade como filho de Deus, fica presa a isso, pois não rompe com o medo e não pede perdão. Se tu deixas que essa fortaleza fique na tua mente, na tua vida, tu não avanças. Sempre ficas no pecado, sempre ficas naquele erro. Porque não te deixas avançar. Porque o diabo lança constantemente dardos à tua mente a dizer, olha, é uma vergonha o que fizeste. Tu fizeste isto e aquilo. E tu, como deixaste que esta semente fosse semeada na tua mente, não avanças. Amém? Segunda fortaleza. O amor ganha-se. Outra fortaleza comum é a que mostrou o irmão do filho pródigo quando disse. Vocês sabem a história do filho pródigo, certo? Ele foi, quis a sua parte da herança, fez mal, pecou, ficou sem nada, ficou roto, nu, pobre, a comer bolotas dos porcos. Ele não chegou a comê-las, ele queria comê-las. E disse, olha, eu pequei contra os céus, contra o meu pai, pequei contra tudo, mas eu vou, nem que seja como um dos seus jornaleiros. E foi, e o pai estava de braços abertos para recebê-lo. E recebeu com o amor. Mas o seu irmão, que estava lá, que ficou na casa do seu pai, disse, olha, eu sempre me portei bem, eu sempre estive aqui na casa do meu pai. Porque é que o meu pai ama mais aquele que se portou mal? Disse, olha, eu mereço ser amado. Eu fiquei aqui, eu estive aqui, eu não fui gastar a herança, não andei aí a javardar, a fazer coisas mal. Eu não desgastei. Porque é que ele tem... Porque é que ele pode, porque é que ele foi recebido com tal amor, com tanto amor. Não, eu é que merecia. Eu estive aqui. E assim também são alguns irmãos aqui na igreja. Olha, eu estou aqui há 25 anos. Ou há 30. E chegou outro que esteve no mundo, pecou e agora voltou e é recebido de braços abertos. Então e eu? Irmão, mas Deus é um Deus segundo as oportunidades. Deus não é um Deus... O nosso Deus não é um Deus que te julga eternamente. É um Deus que se tu vens arrependido, se tu vens com outra atitude e vens, olha, não, eu errei, eu pequei. Ele ama-te. Então o amor não se ganha. O amor não se ganha. Porque na mente deste filho, eu dizia, eu tenho que ganhar o amor do meu pai. Ele disse, eu fiquei aqui, eu ganhei o amor do meu pai. Mas não é por aí. No entanto, o pai respondeu-lhe, tudo o que é meu é teu. Porque simplesmente não tomas posse. Então nós às vezes estamos, mas o inimigo lança-te a fortaleza do, olha, o amor tem que se ganhar. Não, tu estás na casa. Toma posse do que há na casa. Toma posse do que há neste lugar. Toma posse do que Deus já te quer dar. Porque se tu estás cá, estás com o amor de Deus está para ti.
Tu não tens que fazer nada para ganhá-lo, para merecê-lo, não tens que fazer nenhum sacrifício. Não, Deus ama-te. Deus ama o pecador também. Não ama o pecado dele. Mas quando ele vem arrependido, Deus o recebe, o levanta, o cura, o trata e volta a pô-lo no lugar onde ele estava. Ou onde ele não deveria estar. Então, irmão, não fiques com ciúmes. Porque o teu irmão voltou. Não fiques com ciúmes, porque esse é o nosso Deus. Deus não é o Deus de só uma oportunidade. Olha, pecaste, acabou. Estás feito. Não, o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. Ele te quer dar uma segunda oportunidade a ti e aos outros. Ou não darias também tu ao teu filho? Eu daria. Se as minhas filhas um dia, não sei, se elas voltassem, eu receberia-as de braços abertos. Assim também é o nosso Deus. O nosso Deus é um Pai de amor. E o inimigo a todo o tempo tenta dizer, olha, não, tu tens que fazer isto, para ganhar o amor do Pai. Para quê? Para te distanciar da paternidade de Deus. Para te dizer, olha, não, esse é um Deus distante. Mas não, teu Deus é um Deus de amor. Aliás, se tu estudares as religiões no mundo, a única em que Deus envia o seu Filho por amor de toda a humanidade para que fôssemos salvos, é o cristianismo. Todas as outras mostram-te uma maneira, tens que fazer isto e aquilo para chegar e Deus está lá. E Deus está lá no céu. Mas Ele ama-te. Ele enviou o seu Filho Jesus para te amar, para te dar a vida eterna. Então o amor não se ganha. Amém? Toma posse daquilo que tu já tens direito. Amém? Então o irmão do filho pródigo tinha a mentalidade que o amor ganhava-se pelas boas coisas que fazia. Irmão, a salvação não vem pelas boas obras. Podes fazer boas obras a tua vida inteira. Mas se não reconhecemos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida, de nada nos adianta. Então o amor não se ganha. A única coisa que Deus quer que tu faças é que tu o reconheças como Deus. Tu reconheças o sacrifício do seu Filho. E tomes posse do que Ele já fez por ti na cruz. Amém? Amém? Então o amor de Deus não se ganha. Ele recebe-se quando aceitamos o perdão de Deus e decidimos aceitar Jesus no nosso coração. Amém? Quarta fortaleza. Deus não olha para mim nem pensa usar-me. Isto é algo que o inimigo constantemente lança à vida do crente. Dizer, olha, Deus não quer saber de ti, Ele não te quer usar. Tu és o menor entre todos os que estão na igreja, Deus não quer nada contigo. Irmão, isso é uma mentira do inimigo. É uma mentira do inimigo. Que é que Deus usa todos os outros, menos a nós. O inimigo manda esse dardo. Estabelece uma fortaleza na forma como Deus nos vê. E formas e padrões de rejeição, autocompaixão, passividade e conformismo. O inimigo diz, olha, tu não vais conseguir fazer, tu nunca vais chegar onde os outros chegaram, tu sempre vais ser assim, Deus não te quer usar. Não, Deus quer usar-te. Isso é o inimigo a dizer que tu não tens capacidade. Porque todos nós fomos chamados para fazer algo no reino de Deus. E esta é a hora em que os filhos de Deus se manifestem nesta terra. Então não deixes que o inimigo venha à tua mente e dizer, não, Deus não quer usar-me. Deus usa os outros, mas a mim não. Eu sou fraco, eu sou muito pecador, Então se és, arrepende, muda de vida.
Porque Deus tem mais algo para ti. Não deixes que o inimigo esteja sempre a culpar-te, sempre a culpar-te. Amém? Não deixes que esses padrões de rejeição, autocompaixão, passividade, conformismo, fiquem na tua mente, na tua vida. Amém? Quarta fortaleza e última fortaleza. Não vale nada. O inimigo constantemente manda esta fortaleza. E esta fortaleza está ligada a algo que é autodestruição. Destruir-te a ti mesmo. Dizer-te eu não valho nada, eu sou um falhado, não sou um bom pai, não sou um bom marido, não sei gerir-me, não sou um bom trabalhador. Ou seja, na prática o diabo diz que tu não és bom em nada. E isso é para te destruir a ti e à tua família e a todos que estão ao teu redor. Porque quando tu entras em modo autodestruição, tu vais destruir tudo à tua volta. Porque constantemente estás a dizer, não, eu não sei fazer, eu não valho nada, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido. Tu estás a criar uma fortaleza ao teu redor e vais criar amargura dentro de ti e nos que estão também à tua volta. Então esta fortaleza está ligada à autodestruição, relações abusivas, pensamentos de suicídio, morte, rejeição, abuso do passado, culpa. Mas lembra-te, tu vales tanto para Deus que Jesus Cristo derramou o seu sangue por ti. Não deixes que o inimigo venha à tua vida e dizer que tu não vales nada, que tu já não tens sentido nenhum nesta terra, que tu já não tens sentido nenhum no reino de Deus. Não deixes que o inimigo use outras pessoas, use coisas para dizer que tu já não vales nada. Não, tu és importante no reino de Deus, tu és uma peça importante na tua família, no teu lugar, no teu negócio. Tu vales sim muito. Deus colocou-te no sítio onde te colocou para que tu sejas luz, para que tu brilhes naquele lugar. Então não deixes que o inimigo te destrua. Não deixes que o inimigo te ponha em modo de autodestruição. E dizer, olha, eu já não valo nada, eu já não quero servir a Deus, eu já não sou um bom pai, por isso eu entrego a minha responsabilidade talvez à escola, talvez à minha esposa. Não, tu foste chamado para fazer, tu és bom, Deus deu-te capacidade para que tu fazeres esse trabalho. Amém? Então não deixes que o inimigo te ponha em modo de autodestruição. Não te autodestruas. Porque quando tu deixas coisas que fazias, porque dizes que já não és bom, não, eu não sei fazer, ninguém gosta de mim, todos me veem de uma maneira mal, todos olham, eu entro e todos olham de uma maneira estranha para mim. Irmão, isso é o inimigo que está a pôr essa fortaleza na tua mente, para te destruir, para te afastar. Amém? Então não deixes que as fortalezas que o inimigo quer montar na tua mente entrem. Não deixes que o inimigo entre com os seus trabalhadores para fortificar uma fortaleza na tua mente. Para que é que serviam as fortalezas antigamente? Para impedir que outro exército viesse e entrasse. Então não deixes que o inimigo construa uma fortaleza na tua mente e impeça que Jesus Cristo, os pensamentos de bem, de bondade, de paz, de vida, entrem na tua mente. Cria antes uma barreira criada por Deus, com bons pensamentos, para que os outros não entrem. Porque sabes, os pensamentos de Deus sobre nós são bem diferentes do que aqueles que o diabo te quer fazer acreditar. Então, como sermos livres de fortalezas mentais e de pensamentos contrários à palavra de Deus? Como é que nós podemos ser livres destes pensamentos? É possível sermos livres destes pensamentos. Não tens que viver com esses pensamentos. Ainda que a fortaleza já esteja quase construída na tua mente ou construída, ainda é possível
Ainda é possível destruir-se, detonares essa fortaleza. Pôres o TNT de Deus e pum, rebentar com essa fortaleza mental. E como é que tu destróis essa fortaleza mental? Qual é que é o caminho? Primeiro, identifica a mentira do diabo. E é muito fácil identificar as mentiras do diabo. Não precisas de um polígrafo, não precisas não precisas de nada de outro mundo ou de uma tecnologia para identificar as mentiras do diabo. Tudo o que é contrário à palavra é mentira do diabo. Por exemplo, rejeição, dor, angústia, vergonha, culpa, acusação, morte, destruição, enfermidade. Nada disso é vontade de Deus. Então tudo isso é contrário aos pensamentos de Deus. Se estás angustiado, se estás com dor na alma, se estás com enfermidade, isso é contrário aos pensamentos de Deus. Não deixes que o inimigo entre com esses pensamentos. Identifica, diz, olha, eu estou a ser atacado com estes pensamentos. Cheque. Identifiquei uma mentira do diabo. Identificaste a mentira? Então passamos ao segundo passo da receita. Ser disciplinado com os teus pensamentos. A libertação é um processo diário e começa a fortalecer a nossa mente e a tirar a autoridade do inimigo. Irmão, a libertação da mente, a libertação de pensamentos, não é só porque tu vens aqui à frente, pedes ao pastor para orar por ti, ele ora por ti, és livre naquele momento e depois tu vais para casa e continuas a mesmice da mesma vida, continuas a pensar da mesma maneira, continuas a ver a mesma coisa e continuas a dar lugar ao diabo. Então, a libertação é contínua. Não é algo mágico que tu vens à igreja, pedes oração e puf. Não, a tua mente tem que ser fortalecida. Amém? Então, 2 Coríntios 10:5 diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, tu tens que levar cativos os pensamentos que vêm à tua mente. Tens que levá-los cativos em obediência a Cristo. Tens que dizer, olha, sai daqui, Satanás. Não, Deus tem pensamentos de paz, de bem, de vida, de saúde, de prosperidade para a minha vida. Eu sou amado porque Deus me ama. Deus enviou o seu único filho há 2000 anos atrás naquela cruz para morrer por mim, para me dar vida. E te derrotou, Satanás. Tu estás derrotado. Tu estás debaixo dos meus pés. Amém? Então não deixes que esses pensamentos entrem na tua vida. Ser disciplinado, disciplina-te. Quando esses pensamentos vierem à tua vida, não lhes dês lugar. Não fiques a pensar, não fiques ali a pensar e a dar lugar aos pensamentos e pensas e pensas e pensas e pensas e pensas e não tens e entras em loop infinito de pensar e pensar e pensar e quando tu mais dás lugar a esse pensamento, mais problemas atrás à tua vida, mais a fortaleza que o inimigo quer construir é construída, porque tu estás a dar continuidade a pensar nesses pensamentos. Então, ser disciplinado com os teus pensamentos. Amém? Terceira, confessa a palavra de Deus sobre uma situação específica. Diante de qualquer problema, seja falta de perdão, enfermidade, pobreza ou medo, procura o que a Bíblia diz acerca disso e decreta sobre a tua vida. Se é enfermidade, diz, pelas tuas pisaduras eu já sou sarado. Decreta a palavra de Deus. Pega na palavra de Deus e decreta. Amém? Sobre a tua vida, sobre o problema. Porque tu estás a encher a tua mente com esses pensamentos. E quanto mais
enche a tua mente com esses pensamentos, menos o inimigo tem capacidade de te atacar. Porque a tua mente está protegida, está blindada contra esses pensamentos. Amém? É como diz lá em Efésios, o capacete da salvação, porque o capacete protege-nos. Certo? Deus não quer construir uma fortaleza na tua mente, mas quer que tu tenhas um capacete, uma proteção. O capacete para que serve? Para proteger, certo? Na antiguidade o capacete servia para proteger os soldados das lanças. Hoje talvez dos tiros, de quem anda de moto, de cair e não se aleijar. Então o capacete é uma proteção. Então a todo tempo mete o capacete da salvação na tua vida. Amém? Protege-te, guarda a tua mente. Amém? Como mantemos uma mente positiva e focada na vitória? Para manter uma mente positiva e focada na vitória, devemos ter fé. 1 de João 5,4. Vamos todos lá abrir as nossas Bíblias. Em 1 de João 5,4. Diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, a nossa fé é que vence o mundo. Amém? A nossa fé vence o mundo. Então, todas as pessoas têm uma chamada e um propósito que devem cumprir durante a sua vida. Mas para cumpri-la devem entrar na dimensão da fé. Então, tu e eu devemos manter a nossa fé. Devemos trabalhar a nossa fé. Amém? Como sempre falamos, devemos levar a nossa fé ao ginásio. Trabalhá-la, fortalecê-la. Ao fazê-lo, passa do comum e ordinário ao extraordinário e poderoso de Deus. Amém? Quem exercita a sua fé, entra na perfeita vontade de Deus. E a sua vida adquire um sentido que trespassa as gerações. Então, o que devemos fazer para entrar na dimensão da fé? Como é que nós entramos na dimensão da fé? Primeiro, tomar e usar a medida de fé que nos foi dada. Quando nós recebemos Jesus Cristo, foi-nos dada uma medida de fé. A fé é a propriedade dos filhos de Deus. A fé é a propriedade dos filhos de Deus. E tudo aquele que nasceu de novo recebe uma medida de fé. Então, Deus dá-te uma medida de fé. Amém? E essa medida de fé tu tens que a trabalhar. Quando tu recebes Jesus Cristo na tua vida, Deus dá-te uma medida de fé. E tu tens que trabalhar essa fé. Amém? Então, crer no que Deus diz na sua palavra. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nós temos que nos encher de Deus. Nós temos que estar cheios da palavra de Deus. Amém? Tu e eu temos que nos encher da palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, quanto mais nos enchemos da palavra de Deus, os nossos pensamentos são levados cativos à presença de Deus. E é cheio de bons pensamentos. Cheio de pensamentos que são bons para ti. E como é que tu te enches da palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. E como é que tu ouves a palavra de Deus? Vindo à casa de Deus. Estamos juntos na casa de Deus. E se queres continuar a ouvir, ouve lá em casa. Nós não estamos a filmar, nós não gravamos só para sermos mais conhecidos, não para chegar ao perdido, mas também para que quando chegamos lá à casa possamos ouvir de novo as mensagens, a pregação e haja nova revelação, haja algo que nós não ouvimos na reunião que nos vá fortalecer. Amém?
Então, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós nos enchemos de ouvir a palavra de Deus, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida, a nossa mente é fortalecida. Amém? Então, tu mantens a tua mente positiva e focada na vitória quando tu fortaleces a tua fé. Quando tu te fortaleces. É como o teu corpo precisa ser fortalecido fisicamente, precisas te alimentar, precisas de comer todos os dias, certo? Se não comermos, se não bebermos água, o nosso corpo desfalece. Então a tua fé precisa de ser fortalecida, precisa ser trabalhada. Amém? Então, terceiro, temos que encher a nossa mente de fé. Amém? A maneira de resolver os problemas que se nos apresentam não é pensando neles continuamente. Pois as preocupações afastam-nos da fé. Devemos depositar todas as nossas cargas nas mãos de Deus. Tu e eu temos que depositar as nossas cargas, os nossos problemas nas mãos de Deus. Diariamente devemos usar a nossa capacidade de crer. Ter fé é como ser dono de uma mina de ouro. Pois Deus depositou riquezas na nossa vida. Mas tu podes ser dono da mina de ouro. Mas se não fores lá escavar, trabalhar na mina, o ouro que lá está vai continuar a estar lá. Mas se tu não vais buscá-lo, não te adianta de nada. Só lá está. Não o podes usar. Então Deus depositou na tua vida riquezas. Amém? Em grande quantidade. E tu e eu temos que trabalhar para descobri-las. Para ir buscar os tesouros que Deus já te deu, já te deixou. Amém? Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Precisamos tornar a nossa fé ativa. A nossa fé não pode estar morta. A nossa fé tem que estar ativa, não pode estar parada. Amém? Quarto, mudar os nossos pensamentos. Não aceites o fracasso. Propõe metas a curto e a longo prazo. Talvez mensais, semanais e diárias. E prossegue até chegares à meta. Então põe metas na tua vida. No que tu queres alcançar. Diz, olha, eu quero alcançar isto. Eu quero chegar a isto. Então põe metas. Amém? Filipenses 3:14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. O grupo Louvor pode ir subindo, amém? Então, mudar os nossos pensamentos. Não aceites o fracasso. Não aceites a derrota. Não aceites a enfermidade na tua vida. Amém? Deus tem algo mais para ti. Deus tem algo para a tua vida. Amém? Deus quer que sejamos homens e mulheres de fé. Com virtudes e riqueza espiritual, intelectual e material. Ele anela que os nossos pensamentos sejam agradáveis, que bendigam outros e sirvam para edificar o seu reino. Amém? Ainda que há áreas de luta contínua, o poder de Deus destrói as fortalezas mentais, a mentira, a falsidade e o engano. Porque, como diz lá em 1 de João 3:8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, irmão, não deixes que os pensamentos maus entrem na tua vida. Enche a tua vida com pensamentos de bem. Enche a tua vida com a palavra de Deus. Porque quando nós enchemos a nossa vida com a palavra de Deus, e com esses pensamentos nós vamos ser vitoriosos, nós vamos seguir em frente, nós vamos alcançar a vitória. Amém?